como que foi a busca? Aí veio o diagnóstico, vem toda essa dor, que eu acho que é uma dor que precisa ser dita, para as pessoas poderem se identificar, sabe? Porque tem dores que só quem passa consegue dimensionar aonde ela chega, sabe? A hora da busca do tratamento, que eu vejo que é o start de um outro sofrimento que eu percebo nos pais. Como que foi isso? A gente teve a sorte, eu digo sorte porque realmente, eu acho que Deus sabe o caminho certo, né, das coisas. O Dr. Daniel, quando eu saí do consultório dele, ele já nos indicou uma clínica que tinha uma fono, que ele conhecia o trabalho e que poderia atender uma criança com as características do Isael. Então, quando o Isael começou, e como ele não tinha interesse por brinquedos, automaticamente ele já começou a fazer terapia ocupacional. Ai, que ótimo. Quando veio o diagnóstico do Ezequiel, o Ezequiel já foi para esse mesmo espaço para poder fazer fonoterapia ocupacional. E a gente recebeu o diagnóstico do Ezequiel em abril e nos mudamos para cá, para São Paulo, em junho. Os meninos, eles já passaram por alguns espaços, por alguns profissionais. E eu acho que, com certeza, você vai, em algum momento, vai poder falar melhor sobre isso, mas a gente descobre que nem todos os espaços terapêuticos, eles fazem o que prometem ou fazem o que deveriam. Não tem nem a ver com promessa, tem a ver com fazer o que deveria ser feito, né? Então a gente já viu o Isael evoluir e dar passos para trás e perder algumas habilidades que tinha adquirido, né? E a neuro dizer pra gente, ele perdeu as habilidades porque ele estava num espaço que, além de não ter conseguido se conectar com ele, criar vínculo para conseguir trabalhar, não desenvolveram bem o trabalho. Foi por isso que ele perdeu a habilidade que ele tinha, né? Então, são muitas as etapas que a gente vai vivendo e passando, infelizmente, passando por isso, né? Então, eu acho muito bacana quando alguém como você, Carol, abre um espaço na sua vida para falar sobre, para trazer pessoas para falar sobre e levar informação, levar conhecimento para as outras pessoas, porque só assim, quem está ouvindo a gente, quem está te ouvindo e ouvindo os outros conteúdos que você está produzindo, vai ajudar para que outras famílias saibam se aonde ela está é um lugar que vai realmente estar fazendo pela criança o que ela precisa. Sim. Então, hoje a gente, depois de algumas tentativas, né, não bem sucedidas, não que a gente não tenha tido bons profissionais, não que a gente não tenha tido profissionais muito queridos junto com a gente, já tivemos, mas a gente também teve em espaços que se preocupavam muito mais com a estética, muito mais com as imagens, muito mais com a foto do Instagram, muito mais com o conteúdo que enche os olhos de quem está vendo do que do público que está ali dentro precisando, né? Mas eu digo que hoje a gente consegue avaliar se o que os nossos filhos estão recebendo está certo, está correto, está dentro do previsto, está dentro do que a gente fala sobre ciência. Sim. Ou não. Por isso que eu te agradeço de verdade, te dou parabéns por você ter aberto, né, a sua vida para falar sobre, porque eu acho que esse é o caminho, é a gente falar mais, é levar mais informação para que as pessoas saibam mais e a partir daí elas consigam entender pelo menos quais são os seus desafios. Perfeito. O que precisa ser feito, sabe? Porque a decisão de montar o Comunicação e que foi tanto tempo isso sendo gerado, eu pensando, né? Eu conversei com vocês outra vez que eu vim em São Paulo, e isso ruminando dentro de mim, foi porque eu dou supervisão para o Brasil todo. E foi de ver justamente as pessoas presas dentro delas por tratamentos que não eram eficazes. Então, quando eu pegava para olhar aqueles casos, eu falava assim, mas meu Deus, e agora? Tipo assim, eu vou ter que... Vamos recomeçar, vamos voltar, sentar com a equipe toda e falar, gente, olha só, a gente tem que repensar tudo.
E aí eu comecei a ficar muito angustiada com esse processo que vocês passaram e que eu vejo muitas pessoas passando. Porque aprender é constante. A gente sempre vai estar aqui para aprender e sempre vai ter coisa nova, sempre vai ter alguém que sabe mais uma coisa do que a gente. E esse espaço é justamente para isso, para que cada um fale aquilo que sabe mais, para poder auxiliar as decisões de quem precisa tomar decisões que são sérias, porque é a vida dos meninos. O futuro deles depende daquilo que a gente faz hoje. Eu acho que essa consciência a gente tem que ter, sabe? Quando eu falo comunicação é dignidade, comunicação é liberdade, comunicação é identidade, é porque isso é mesmo na vida da gente. Sabe, o jeito da gente falar, como que traz quem a gente é, a gente poder dizer que a gente quer água, sabe, que eu quero ver a galinha pintadinha, que eu quero, que eu não quero, né, mas que eu preciso dizer, e às vezes vai ser com a troca de figuras, às vezes vai ser com tablet, às vezes vai ser com gesto, e às vezes vai ser usando isso tudo, porque a comunicação da gente é multimodal. Mas assim, a decisão de pensar nesse projeto foi por aí. E assim, eu agradeço a coragem de vocês também de estarem falando e se expondo, porque muitas pessoas não querem falar. Elas não querem, nem que saibam que os filhos têm, como se isso a gente conseguisse esconder. Sabe, vocês que têm 6, vocês olham cada um com características tão diferentes que são deles. E não é porque são neuroatípicos ou não, porque você olha e fala assim, nossa, isso aqui é o Alex, né? Isso aqui é uma necessidade dele, isso aqui é uma virtude dele. E isso para cada filho a gente tem. E para os neuroatípicos também, porque eles são indivíduos. Só que eles vão ter especificações que demandam da gente cuidados especiais. Né, para que a vida seja uma vida mais leve, tanto para eles quanto para vocês. Eu acho que tem um negócio que eu acho que é importante, que é do que você é feito, né? Eu acho que todos nós temos um material humano do qual nós somos compostos. E esse material humano, ele é enriquecido nessa existência. Eu sou contra essas atribuições heróicas ou divinas de uma criança neurodivergente. Esse é o meu anjinho. Esse é o meu... Não. Ele veio para me transformar. Não. Entendeu? Eu acho que é um ser humano que está numa condição e essa condição precisa de atenção. Não podemos endeusar, não podemos colocar isso dentro de uma esfera de heroísmo, de fantasia benigna, você entende? Porque muitas vezes, nessa lógica de fantasia benigna, muitos pais, muitas mães afastam a criança de um processo importante de tratamento, porque não, meu filho é assim, ele é precioso assim, sabe? E aí não faz ideia de como essa criança está sofrendo ali. Então, assim, eu acho que, obviamente que nós notamos que os meninos têm uma sensibilidade aguçada, notamos. A gente acabou de perder a mãe da Dinorá agora, e na hora que a mãe da Dinorá faleceu, o Israel teve uma crise de choro e ele estava a 1.200 quilômetros de distância da avó. Então, assim, era uma crise de choro absurda. Você entendeu? Então, como é que explica isso? Fora outros contextos que nós temos assim que evidenciam um comportamento energético mas nós não nos ancoramos nisso, porque senão a gente começa a colocar os meninos dentro de uma relação lúdica espiritual e a gente não vai dar para a criança o que ela precisa, porque assim... eu e a Dinorá temos 40 e poucos anos. A gente tem mais o que, assim, rodando bonitinho? Mais 35, 40 anos de vida? Bem, assim, entendeu? Bem, podendo dar atenção para eles? Vem cá, quando nós não estivermos mais aqui, será que esses meninos terão condições de gerenciar a sua própria vida? E eu acho que é nesse lugar que a pessoa precisa saber de que material que ela é feita. Porque se nós, enquanto pessoas, não amadurecermos, nós vamos deixar essas crianças muito vulneráveis. Então, quando eu digo que eu tive que deixar
de ser machista como eu era. Tive que deixar de ser autoritário como eu era. Não é porque eu sou um cara legal ou porque meus filhos vieram iluminar a minha existência. Não, cara, é porque para que eles alcançassem o desenvolvimento que eles precisavam desse padrão de cooperação. Eu e a Dinorá estamos juntos há quase 20 anos. Eu nunca gritei com a Dinorá nunca gritou comigo, nunca teve uma briga. As crianças nunca assistiram uma briga. E isso se acentua ainda mais por quê? Porque uma criança neurodivergente, quando ela assiste os seus anfitriões no mundo, por conta da sua hipersensibilidade, numa situação de desavença, cara, essa criança ela tem uma crise neural. Isso amplia a possibilidade dela ter uma crise. Uma criança que tem, sei lá, um transtorno de fala e ela vê os pais gritando um com o outro, agredindo um ao outro, ela vai entender que esse é o padrão de comunicação. E esse elemento comportamental pode transformar essa criança numa criança heterolesiva, agressiva. Então, às vezes, o pai e a mãe vivem batendo boca dentro de casa, vive se xingando, vive gritando, não sabe pedir um por favor, não sabe se respeitar. Aí a criança vai para a escola, ela morde a cara do coleguinha. Nossa, não sei por que ele está assim, a gente não bate nele. Não bate, mas nós emitimos a comunicação heterolesiva. Ou a criança é exposta por mais que o casal muitas vezes não seja, mas será que o filme que você está assistindo não traz isso? Que música você está ouvindo? Então, assim, você precisa se revisitar como ser humano. Você precisa entender de que material você é feito. Eu, nessa busca, por exemplo, agora estou fazendo a minha investigação porque nitidamente eu tenho o comportamento de uma pessoa com TDAH, eu tenho reações impulsivas, eu tenho um conjunto de características que, sinceramente, nos últimos 40 anos eu tenho vivido com isso e tocando do jeito que dá. E vamos tocando, e fui lá, construí minha vida, construí família, construí carreira, toquei o bonde, só que agora começou a ficar pior. Começou a ficar pior por quê? Porque minha nega antes, ela tinha que aguentar o meu TDAH. Mas tava tudo certo, pô. Toalha em cima da mesa, meio ali e tal, não sei o quê. Tudo bem, negão é meio atrapalhado, mas tá tudo bom, eu gosto dele. Só que agora é o meu TDAH, mais o TDAH do Ezequiel, mais o autismo do Israel, mas não sei o quê. A nega começou a dar pinote. Falou, seguinte, tem que melhorar isso aí, senão barata vai voar aqui dentro. Errado, não dá. Eu tô rindo, gente, mas é real. Porque eu digo pra ele assim, eu nunca me importei com a bagunça dele, porque eu sempre fui muito organizada. Mas agora é uma soma de, assim, e assim, gente, entendam, quando seus filhos estiverem fazendo o tratamento adequado, com profissionais sérios, vocês vão ter demandas em casa e não tem pra onde fugir. Então, coisas, né? Então, coisas que a gente não dava muita bola, agora a gente vai. Não é também não é uma coisa difícil e terrível, não, mas a gente tenta transformar todas as oportunidades em oportunidades pedagógicas e que vai de encontro com aquilo que está organizado, né, dentro do programa da criança. Então, só que eu disse, Manuel, isso tem nos exigido mais, tem nos envolvido mais. Então, quando fica alguma coisa fora do lugar e não sei o quê, e aí, como eu comentei, sou uma mulher que tive bebês depois dos 40, então eu tô ali dentro do climatério, então, ou seja, é uma bagunça, é uma bagunça hormonal. Verdade. Que eu falei, gente, não tô aguentando, né? E eu acho que acontece também, e a gente vai lendo e vendo situações que, conforme as crianças vão recebendo seus diagnósticos, os pais também vão se identificando com algumas coisas que as crianças fazem, e aí, quando vai investigar, às vezes tem o pai com TDAH ou com autismo, etc. Eu comecei a fazer o processo de investigação e tal, não sei o quê, e aí, naturalmente, eu vi que eu comecei a perceber as crianças diferentes. Aí fica a velha incógnita. Eu estou percebendo elas diferentes, que elas estão reagindo ao meu comportamento, ou eu estou percebendo elas diferentes, porque agora eu estou conseguindo ver coisas que eu não via. Então, assim, eu acho que nós homens estamos no começo de uma jornada muito delicada,
no começo de uma jornada que a gente não faz ideia de para que lado que essa banda vai tocar. As mulheres não têm obrigação de nos guiar, não é a obrigação delas, elas não têm essa função. Por outro lado, existe uma solidão muito maluca, porque a gente não consegue conversar com outros homens. Hoje, por exemplo, poxa, eu estava numa situação delicada, cabeça ali e tal, não sei o quê, aí eu fui a um amigo super, né, intelectualizado, e dividi um pouco com ele da minha angústia masculina, de olha, ele mandou uma figurinha pornográfica. Eu olhei assim e falei, tô aqui abrindo meu coração. Rapaz, eu olhei assim, cara, ele é legal, não sei o quê. Não é que essas viadagens. Eu olhei, é sobre isso. Então, assim, querendo ou não, existem, por exemplo, grupos de WhatsApp de mães atípicas que dividem as experiências e se conectam. Cara, o homem atípico, se ele vai tentar entrar nesse grupo, o cara fala, pô, hoje tá difícil. Rapaz, o cara toma tanta porrada. Tá difícil pra você, tá difícil pra nós, a millennials, porque vocês estão chegando agora. Quando nós chegamos, tudo era mato. E aí começa a paulada. O cara engole a dor ali e fala, não posso falar nada, desculpa por existir. Não quer porque vocês nem botaram filho no mundo. Então, assim, e aí quando nós vamos tentar falar com outros homens, os homens ficam mandando figurinha de pornografia. E aí você que é homem vira e fala, cara, pra que lado é que eu vou nessa história? Então, assim, ainda é uma argila muito mole para nós homens entendermos o que vai acontecer, porque a nossa percepção, a nossa dor, as nossas alegrias no universo atípico é completamente diferente das mães dentro desse cenário. A gente precisa de tratamento psicológico para a gente se cuidar, a gente precisa dar atenção à nossa saúde espiritual, porque isso ajuda bastante. Obviamente que você não pode ancorar o desenvolvimento do seu filho na espiritualidade somente, mas você ter uma saúde espiritual faz uma diferença muito grande nessa hora. Tem algumas decisões que, como chefe de família, você tem que tomar, inclusive quem vai conviver com o seu filho. Hoje, 70% das pessoas da nossa família não tem convivência com os nossos filhos, né? Não tem porque não tem maturidade para conviver com meus filhos. Não tem maturidade. E como meus filhos eles estão num processo de poda neural, as experiências que eles viverem são as experiências que vão formá-los. E eu não quero meu filho convivendo com gente trouxa, com gente babaca. E é um direito que eu tenho como pai. Então, assim, são algumas decisões que são um pouco mais rudimentares e elementares que precisam ser tomadas quando nós falamos da parentalidade atípica dentro do processo. Eu costumo dizer que nós somos anfitriões desses seres. Quando uma pessoa chega na sua casa, como é que você trata ela? Você trata ela com carinho, com respeito, quer que ela se sinta bem, se sinta acolhida, não quer que ela se sinta maltratada. É assim que nós temos que receber essas pessoas que chegaram nessa casa que nós chamamos de planeta. E nós somos os anfitriões deles. A Dinorá, recentemente, como eu comentei, perdeu a mamãe dela e ela já não tinha pai. E aí é muito doido que agora ela não tem mais anfitrião. Agora ela tá de dona da casa. E tá assim, né, minha preta? Tá ali tentando entender como é que ela fica agora de dona dessa casa chamada Planeta. Mas é só pra gente entender como nós somos importantes na vida desses seres. Demais. Não dá para renunciar. E eu falo uma coisa, que pai e mãe são protagonistas da vida dos filhos. Porque nós, enquanto profissionais, só conseguimos agir diante da autorização de vocês. Porque, por mais que eu faça um excelente trabalho dentro da clínica, se isso não é replicado em casa de alguma forma, nem que seja um ambiente harmônico, né, igual você estava falando, porque às vezes é tanta demanda
para essa família, que às vezes o que a gente pede para fazer em casa a pessoa não consegue mesmo, porque é desumano da quantidade de coisas que a pessoa precisa fazer, mas precisa de ter harmonia dali onde está. Uma frase que a gente ouviu lá no início, quando a gente recebeu o diagnóstico, foi: se conectem com outras famílias que têm também crianças autistas. E por um motivo simples. Quando o Manuel fala que foi lá e conversou com o amigo dele, abriu o coração e falou, da mesma forma, lá no começo, quando eu disse pra você que o autismo era uma coisa distante pra gente, era uma coisa que a gente viu num filme, uma coisa assim bem distante, bem longe. Então, quando a gente se conecta com outras famílias que não tem ninguém em casa com algum tipo tem algum problema, alguma questão de neurodesenvolvimento, essas pessoas elas não compreendem a sua rotina, não compreendem a necessidade de você manter a rotina da criança, ou que aquele ambiente que as pessoas te convidam para ir não é um ambiente que naquele momento o seu filho tem condições de frequentar, né? Ah, mas é uma festa, só vai ter criança, ok. Mas você pega o Ezequiel, por exemplo, agora ele está ganhando a habilidade de conseguir estar num lugar como esse. Mas lá no início, não. É terapia, enfim, tentando ficar 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, 7 minutos e meio, porque 30 segundos, 10 segundos faz muita diferença, né, no dia a dia, né? Então, quando você se conecta, e aí é muito doido porque os casais, as famílias que a gente conhece e que não tem nenhuma criança com TEA ou com TDAH, ou seja, o que for, na família, não fazem parte do nosso ciclo íntimo de amigos. Você entende? Sim. Naturalmente, as pessoas, elas meio que vão se distanciando. Primeiro porque você não tem os filhos perfeitos, os filhos normais, aquele filho que socialmente todo mundo espera que você tenha. Você tem filhos diferentes. O filho do Manuel, ele deita no chão quando a gente está na casa dele. O filho do... Sabe, existem essas coisas. Mesmo que naquele momento ele tenha deitado no chão porque ele precisava fazer aquilo para se regular, para que ele possa continuar naquele ambiente. Então existe uma Então existem etapas que só quem tem dentro de casa que consegue compreender. Sim. E vai chegando um momento em que a gente aceita, tipo, não, se você não quer ficar perto da gente, se você não quer aceitar, tá tudo certo. E sendo bem sincero, todo mundo que o autismo separou da gente, cara, a gente que não faz falta nenhuma. Faz falta nenhuma. Claro, tem coisas que nos deixam tristes. Por exemplo, a gente queria ir na cerimônia de despedida da mãe da Dinorá. Gostaríamos de ter ido. Mas, infelizmente, a condição do autismo dos meninos não permitiam eles pegar um voo e não permitiam eles ficar dentro de um ônibus de São Paulo até Porto Alegre para a gente poder acompanhar a cerimônia. A Dinorá teve que se despedir da mãe dela numa cerimônia virtual. Cara, Manuel, mas poderiam ter feito e tal, não sei o que, mas naquele momento a gente precisava fazer esse movimento. Então, assim, para nós, a gente entende que da mesma forma que o autismo e a neurodivergência como um todo, ela nos traz um conjunto de experiência, nós somos obrigados a renunciar a um conjunto de experiências. Eu digo a você, não é barato. Isso é importante dizer a você que está assistindo a gente aí do outro lado. Ter um filho neurodivergente não é barato. Então, se você tem a possibilidade de ajudar uma família, subsidiando as terapias, se você tem a possibilidade de ajudar essa família subsidiando tratamentos para o pai e a mãe, façam, porque isso é muito caro. É caro, a gente está falando que é caro. E eu batalho pra caramba para que toda a prosperidade financeira que nós temos hoje seja direcionada para que esses meninos, nesses primeiros anos da sua formação, tenham o que precisa.
E aí tem coisa que para o mundo é luxo e que para nós é básico. Por exemplo, nós estamos numa jornada de tentar fazer o nosso filho ir a um restaurante. Por quê? Porque quando ele crescer, ele estiver na escola, ele tiver os amigos, cara, ele vai ter que conseguir sentar num lugar para comer. Isso é uma atividade da vida diária. Ele vai ter que aprender a fazer. Então nós temos que agora tentar criar essa rotina, mas não é qualquer restaurante, porque às vezes o restaurante tem uma poluição sonora, que o menino tem uma crise sensorial, tem uma poluição visual, às vezes a comida tem um cheiro que não... Entendeu? E o menino tem um surto ali no meio. Bom, o que eu fiz hoje? Hoje eu liguei para um amigo meu e ele vai fechar o restaurante dele pra gente. Não, pedi mesmo. Falei, cara, olha só, meus filhos têm isso. Poxa, preciso que seja um dia assim. Ele falou, Manuel, eu entendi. E beleza, Manuel, você tá falando isso porque você é o cara que era da TV, então você pode pedir. Às vezes é uma birosca aí perto da sua casa. É uma lanchonete que você vai virar pro cara, olha só, preciso fazer isso com meu filho. Tem como? Você pode me deixar chegar um pouco mais cedo aí na lanchonete para o meu filho ver como é sentar na mesa e tal, não sei o quê. Eu, por exemplo, já saí um feriado, saí 8 horas da manhã com o Ezequiel para o shopping abrir às 10, para a gente entrar e ele andar no shopping com todas as luzes apagadas, lojas fechadas ainda, para que ele pudesse andar naqueles corredores, porque eu não consigo andar com ele com o shopping funcionando. Exatamente para criar esse hábito com ele. Então, assim... Quando eu falo que nós somos anfitriões dessas pessoas, é você colocar todas as suas habilidades de relações humanas a serviço disso. E aonde seu filho não pode estar, pode ter absoluta certeza que não é um lugar próprio para você. Isso é, assim, para mim, isso é batata. Não tem nada que eu tenha deixado de fazer que hoje seja essencial na minha vida. É muito doido, assim. Sabe, os filmes, Manuel, você não assiste mais filme violento. Tá me fazendo um bem, gente. Você entendeu? Agora fico vendo só desenho animado, só galinha pintadinha. Conheço todo Taça Chaleira, sei fazer todas as coreografias. Eu, por exemplo, estava com um problema, porque quando meu filho, os meninos têm 5, 6 anos de idade, eles têm uma crise de regulação, eles caem no chão. E eu preciso acolhê-los. Aí outro dia eu fui acolher a menina, me deu uma puxada num nervo aqui atrás, e eu senti um negócio, a criança quase caiu do meu colo. Eu falei, eita peste, começou aqui, e o nervo não soltava. Eu falei, rapaz, a hora que consegui baixar com ele, quase que eu deitei com ele para ter uma crise. Vamos ter crise nós dois, filho. A sua de regulação, a minha de ciática, então vamos nós dois ficar brincando de crise aqui, couro comendo. Eu falei, rapaz, preciso começar. Quando eu fui ver, menino, eu tô com a lombar desgraçada, eu tô com uma protusão lombar, comecei a fazer exercício. Começou a fazer reforço. Legal pra caramba, o personal chega aqui na minha casa 5 horas da manhã pra fazer coisas comigo, que é a hora que eu tenho pra fazer, porque depois de chorar minha vida virou um caos. Tá sendo bom, tô fazendo, tô feliz, porque eu tava tanto tempo sem me exercitar. Então, assim, graças a eles, eu tô melhorando a minha saúde física. E eu acho que se a gente não seguir essa dinâmica de enxergar o mundo pelos olhos dos nossos filhos, a gente não avança, entendeu? E como que vocês imaginam eles daqui a 10 anos? Sabe que é uma pergunta bastante difícil. Sabe por quê? Falando de mim especificamente, eu sempre procuro famílias que já tenham filhos maiores. Porque a gente consegue pelo menos ter uma percepção, uma ideia de como serão eles adolescentes, fase adulta. Porque uma coisa é a fofurice de criança e etc. Mas vai chegar uma hora que eles vão ficar adolescentes, que eles vão se tornar homens adultos, né? E eu sei que eu lembro que quando Isael é não verbal, e Isael, assim, a minha primeira reunião com a Fono, eu fiz aquela pergunta que eu acho que vocês devem ter ouvido muito. Quando meu filho vai falar? Todo dia quase. Né? E eu lembro que a Márcia, ela disse assim, de Norá, existem muitas etapas até que saia a voz, né? E uma dos nossos compromissos é que ele aprenda primeiro a se comunicar, a fala, né? Vai vindo. E aí,
entendi a diferença entre falar e se comunicar, porque a gente pensa que é tudo a mesma coisa e não, né? Ou sim, ou misturado. Mas que naquele momento que o Israel aprender a se comunicar era tão importante quanto falar. E o que eu quero dizer para você é que eu tento não pensar como eu gostaria que eles estivessem, porque eu não quero criar uma expectativa que é muito individual, né? E é importante a gente falar sobre isso. As crianças, elas, como eu falei, os meninos, eles são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, com características completamente diferentes, né? Então não dá para dizer que o que dá para um serve para o outro, enfim, né? É muito individual, né? Como a gente, né? Cada um tem as suas características. Então, eu digo que a gente trabalha muito hoje para que eles sejam o mais desenvolvidos e tenham o maior número de habilidades que eles puderem quando forem maiores, porque eu tenho muito medo de criar expectativa e chegar lá na frente, eles precisarem de um pouco mais de tempo para alcançar aquela habilidade. E existem muitos desafios, sim. Né? Então, a gente tem uma criança de 5 e 6 anos que estão desfraldando. A gente tem um menino de 6 anos que está agora começando a se alimentar com um talher. Então, existem muitos desafios que a gente ainda tem no nosso dia a dia. Então, eu quero muito que eles... hoje, se você perguntar assim, Nora, você está ansiosa para que o Israel fale? Sim, mas ter a certeza que o caminho que ele está seguindo vai levar ele à capacidade de se comunicar, isso me deixa com uma esperança gigantesca. De que hoje ele está com 5, mas que daqui a 10 anos ele vai estar com 15 e que ele vai poder estar no ambiente escolar e vai conseguir se comunicar com os seus pares e vai poder participar de atividades, talvez não pau a pau ali com uma outra criança neurotípica, mas vai conseguir estar ali. Ezequiel é a mesma coisa. A gente comenta, por exemplo, sei lá, Ezequiel, né? Como eu comentei com você, Ezequiel, um lugar com muita luz, com muito som, ainda gera nele, é muito difícil para ele ainda. E aí eu comentei com o Manuel, eu falei, e se ele for daqueles que quando quiser ir numa loja, vai numa loja de calçada? Porque nem todas as lojas estão dentro do shopping. Sim. Né? Daqui a pouco ele quer comprar uma camiseta numa loja específica, mas essa loja tem na rua. De repente ele quer ir num restaurante, mas não precisa passar pelo shopping para ir até esse restaurante. E se for assim, tem algum problema? Não, tá tudo bem. Que são olhares diferentes, né? A Nora vê o futuro deles de um jeito, eu vejo de outro completamente diferente. Eu vejo de outro completamente diferente. Eu sou da minha. Não, é que você vê os meninos grandes e fazendo... Não, assim, tem uma frase que eu sempre digo pra Nora que é o seguinte, confia neles. Cara, tem que confiar na molecada. Confia, porque assim, são 2 seres humanos. E tem que... Eu particularmente, eu confio muito neles. Eu acredito neles desde que ele era pequeno. Na hora de falar, não bota na escada, o moleque vai cair, vai arrebentar a cabeça. Eu falei, fica tranquilo, tá tudo certo. Só sobe lá a cabeça, daqui a pouco o moleque merreu, não sei o quê. Quando viu o moleque tava subindo a escada. Eu acredito neles. Eu confio na habilidade que eles têm de encontrar caminhos de solução para si e para os outros. Então, eu sei que nós vamos viver inúmeras dificuldades. Sei que vai ser puxado, mas assim, cara, o Israel, ele tem um amigo na escola, como é o menino lá, o Bento? Porra, maluco, o Israel não fala. O moleque estuda na escola do irmão, na sala do irmão, nem é na sala dele. Na hora do recreio, o moleque sai pra sentar com o Israel. Ai,
E eles ficam sentados ali, aí o Bento atormenta o Israel, enche o saco dele. E o Israel, ele tá numa pegada heterolesiva. Então, quando a pessoa enche o saco dele, ele taca a unha na cara e rasga a cara da pessoa. No Bento, ele não faz. O Bento enche o saco dele, ele vai dar aquela olhada no Bento que eu disse, pô, se você não fosse meu amigo, eu ia tocar a mão na sua cara. E aí eu falo, caramba, olha só o que tá nascendo, velho. Entende? Então, assim, o Ezequiel é uma coisa doida, que ao mesmo tempo que ele é distante da pessoa e tal, não sei o quê, daqui a pouco ele vem, olha no olho, segura seu rosto, com nível de ternura. Tanto que, assim, as pessoas dizem, qual é a diferença do Ezequiel e do Israel? O Ezequiel é amor verdadeiro. O Ezequiel é amor verdadeiro. O Ezequiel é amor verdadeiro. O Israel é amor de Kenga. O Israel é amor de Kenga. O Israel, você chega, o Israel vai fazer você sentir a pessoa mais especial do mundo do lado dele. E ele vem, pega, puxa, chamega e não sei o que. Você fala, assim mesmo. Rapaz, quando você olha, você fala, gente, como esse... Aí chegou a outra, ele fala a mesma coisa, quando você fala, mas que vagabundo, rapaz, sem vergonha. Então, assim... E se você não der atenção pro Israel... e ele pode vir no hétero-lesivo só pra você dar atenção pra ele. Porra, se eu sou ele quer atenção. Entendeu? Então, assim, quando eu vejo eles daqui 10 anos, eu vejo eles também assim. Eu tava falando esse dia que eu ignorar. O Ezequiel vai ser o que vai chegar no samba, vai pegar o instrumento e vai tirar a música de ouvido ali. Vai estar tirando ali no ouvido. A galera, porra, isso mesmo, dó maior, puxa dissonante aí. O Israel vai estar ali, porra, bonito, porra, bacana, hein? Você dá essa cerveja aí pra mim, bota, entendeu? Porque e eles vão se completar nesse lugar. É muito doido que, assim, eles, obviamente, como dois irmãos, que eles são irmãos, se pegam que leão beleléu dentro de casa, tem hora que você tem que segurar e tal, não sei o quê. Mas esse dia o Ezequiel teve que ir pra escola sozinho, porque o Israel tava doente. Porra, ele não queria ele beber, queria pegar o irmão. Eu, por exemplo, quando às vezes o Ezequiel tá subindo num lugar que não pode e contrariando a orientação dos terapeutas, que inclusive, por favor, ouçam quando o terapeuta falar pra vocês, vocês não podem fazer. Porra, não pode gritar com a criança e tal, não sei o quê, mas beleza. Você de vez em quando tá ali, filho, por favor, olha só, agora chegou a hora, filha, de você entender que você precisa recuar. Tem hora que você consegue jogar. Tem hora que você tá... porra, desce daí, rapaz. Tá maluco, porra? Vai matar do coração? Tem hora que você vai pra aí mesmo, e vai, acontece, depois é ignorado. Não pode gritar, você precisa. Reforça o comportamento. Não, entendi, desce, pô, vem pra cá, dá beijo do pai, vem cá, dá meu cheiro. Aí, pô, quando eu grito, o outro vem e briga comigo, porque ele não quer que brigue com o irmão dele. Então, assim, isso tá existindo. Eu confio. É essa que é a questão. Eu confio nessas pessoas. E por eu confiar neles, por eu saber que eles são quem são, as coisas vão para outro lugar. E a gente vai crescer exatamente por isso. Porque eles são grandes como são, entende? Muito bom. Mas você sabe uma coisa que eu falo para todos os pais, mesmo o pai de uma criança que tem um transtorno de aprendizagem, um TDAH, ou eu, tipo assim, para os pais, mas para os pais também das crianças com TEA, o nosso trabalho é para que ele seja a melhor versão dele mesmo. Os pais perguntam, aonde ele vai chegar? O que a gente vai conseguir? Eu falo, eu quero que ele consiga ser o melhor dele mesmo. Esse lugar que a gente vai conseguir chegar, eu não sei te falar. Porque embora eu trabalhe com ciência, minha ciência não é exata. Então, se eu quero que ele chegue, ele seja a melhor versão dele. Ela vê a mamãe. Ai, que lindeza! Tudo bom? Senta aqui, ó, vem cá, vem. Senta aqui, vó. Um elefante foi se balançar, senta aí, em uma teia de aranha. A teia era forte e não vai quebrar. Mais um elefante veio brincar. Agora são dois. Dois elefantes foram se balançar em uma teia de aranha. Muito bem. A teia é muito forte e não vai quebrar. Mais um elefante foi
Brincar, Muito bem, muito parabéns. bom. Agora quanto é? Quantos elefantes é agora? 3 elefantes, muito bom. Gente, depois desse papo delicioso e desse encerramento com essas preciosidades, eu quero agradecer a vocês que ficaram conosco até aqui. E siga o nosso canal. Fique conosco e teremos mais novidades. Um abraço. Dá tchau. Fala tchau. Dá tchau. Não vai dar tchau, não? Tchau, manda beijo. Isso, tá bom então. Tchau dele é indo embora. Ah, você vai dar oi pra titia? Vamos dar tchau. Tchau. Pai, 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 pai. Oi, meu amor. Pai. Pai. É, o papai. Pra isso que a gente trabalha, né, gente? Minha cara de bobo é fora do sério. Foram, acho que pelo menos uns 5 anos direto, com muita terapia, muitos profissionais. Ele tinha um cenário agressivo de não conexão do cérebro com a região da fala. Então, fonoaudiólogas como a Carol Portugal, como a Isabela, que vem aqui em casa, terapeutas como a Renata, são pessoas que vão sempre morar no nosso coração para que eu tenha vivido esse momento que vocês viram aqui. Coisa mais linda, né?